Bem-vindo, bem-vinda ao Mais Forte Podcast. O nosso convidado de hoje, ele é forte na oração. Ele tem sido um grande exemplo, uma grande inspiração para todos aqueles que querem se fortalecer em oração, que querem aprender a orar. É uma alegria receber todos vocês aqui e é uma honra receber aqui o pastor Fernando Tobes. Bem-vindo! Amém. Agradeço, Karina. Que prazer, uma honra estar aqui com você. Não tem palavras para descrever essa oportunidade. Muito obrigado pelo convite. Eu que você agradeço. Tem feito com tanta excelência. Eu que agradeço. Você tem chamado a atenção nas redes sociais e tenho certeza que nas redes celestiais Amém. Também. Verdade, né? Que eu acho que isso é o que mais importa. O que mais importa. A gente tem feito aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, que é levar a mensagem, e a mensagem é muito maior do que o mensageiro. Eu procuro apenas ser um mensageiro do Senhor, e as orações que nós temos feito, isso iniciou de uma forma assim tão, não despretensiosa, mas buscando talvez não alcançar tantas pessoas, mas depois que a mensagem é entregue, há algo diferente, que é a unção, é a presença de Deus. Sim. Sabe, Karina, quando eu comecei a fazer a oração, eu pedi que tocasse as pessoas que mais precisassem. Quando eu faço uma oração, eu oro antes, pedindo que essa oração vá empacotada com uma unção certa para alcançar a pessoa certa. Sim, sim. E louvo a Deus porque tem alcançado muitas pessoas. E hoje fico muito feliz de estar aqui com você, de verdade. Olha, eu descobri assim, gente, nas redes sociais, para vocês verem que as redes sociais, elas podem ser usadas assim para o reino dos céus, podem ser usadas de uma forma positiva. E eu, olhando as redes sociais, via as tuas orações, elas foram indicadas a mim, porque os conteúdos que eu consumo já são, né, conteúdos cristãos. O mesmo algoritmo, né? Isso. E daí, realmente, eu senti algo diferente nas tuas orações. Era algo que vai mais profundo, que não era só meras palavras. E eu fiquei muito feliz e falei, poxa, eu não conhecia, eu quero saber mais dessa pessoa, e por isso que eu trouxe aqui. Eu falo que como é lindo o jeito que Deus trabalha, porque coincidentemente, hoje, nesse dia de gravação, a pessoa que iria estar aqui teve um compromisso que precisou mudar a agenda. E quando eu entrei em contato com o pastor, eu falei, pastor, eu gostaria muito de ter uma data para gravar com você. Não sabia quando isso seria possível, não sabia que você morava fora do Brasil, ele mora em Boston. E ele falou, olha, eu só poderia se fosse amanhã. Falei com ele ontem e coincidentemente, Jesusidentemente falando, era o dia e a hora que Jesus separou para nós, que o Espírito Santo organizou para que a gente tivesse esse encontro. Como foi o seu primeiro encontro com Deus? Como começou a tua história com Jesus? A minha história com Deus, eu sou filho de pastor. Então, desde criança eu fui criado num lar evangélico, eu tive esse privilégio. Os meus pais me educaram na presença do Senhor, mas, como dizem, filho de pastor não é pastorzinho. Mas desde os meus 10 anos, Karina, eu tenho um amor muito, muito especial por pessoas, sabe? Eu tinha um grupinho de futebol onde eu fazia evangelismo. Era numa cidade do interior de Santa Catarina. O meu pai foi um plantador de igrejas, né? O ministério apostólico. Então, ele ia para a cidade, ele plantava igrejas onde não tinha, iniciava igrejas em um terreno. Eu lembro que muitas vezes eu vi isso acontecer. Sim. Ele alugava o terreno, montava uma tenda e ali chamava as pessoas, e as pessoas vinham pelo movimento. Então, eu vi isso acontecendo. Sim. O cuidado, o amor pelas pessoas, o levar a palavra de Deus. E quando eu tinha 10 anos, eu já fazia um time de futebol, mas eu não jogava nada. Mas era só pela reunião. Era só pela reunião. E ali eu falava de Jesus, eu fazia uma oração. Você já era comunicativo? Já gostava? Eu gostava de comunicar. Mas mais do que isso, de estar junto, de trazer para a igreja. Talvez eu não entendia muito bem ainda sobre o plano da salvação, mas eu sabia que quando eu estava fazendo aquilo, eu estava ajudando eles.
E hoje, isso é interessante, eu tenho um amigo que, daquele grupinho, lá do interior de Santa Catarina, é um pastor. Foi um fruto, né? Então, você me perguntou como foi o meu trabalho, o meu propósito, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então, eu fui crescendo com isso. E quando eu tinha 17 anos, eu falei para o meu pai, pai, eu quero ser um pastor. E até os 17 você era aquele menino comportadinho, certinho, ou você deu trabalho? Não, eu era comportado, eu sempre fui obediente, né? Assim, não era muito bom com escola, não era muito bom... Você é o único filho? Eu tenho uma irmã, uma irmã mais velha. Né? Não era muito bom com escola, aquela coisa, né? Eu gostava mesmo de estar envolvido com pessoas e eu ia para a escola para ficar no intervalo conversando, sabe? Aquele tipo de menino. E quando eu falei, pai, eu quero ser um pastor, por ele ter uma experiência talvez de lutas, né? Sacrifícios mesmo, né? Tantas coisas, sabe? A gente ali está plantando igreja junto, dificuldade em cidades do interior. Aí ele disse assim, Fer, né? Me chama de Fer, Fer, eu gostaria que você fosse pastor, mas eu gostaria que você também tivesse uma profissão a mais. E aí ele disse, escolha uma profissão, né, para que você possa, com medo, né, que a gente às vezes vai ser pastor e frustre por alguma coisa. E depois não tem um diploma, não tem uma outra oportunidade. Não tem oportunidade, ou talvez ele ficava pensando, será que esse menino quer mesmo ser pastor? Mas o meu coração ardia. E aí eu fui fazer a faculdade de arquitetura. E eu fiz a faculdade inteira de arquitetura, em paralelo com isso eu estudei teologia E seu pai sabia que você estava estudando teologia também? Sabia. No dia, aí tem uma coisa interessante, né? Que eu fui fazer estágio de arquitetura, aí conheci minha esposa, porque o pai dela era o dono da construtora, e aí a gente começou a conversar. Tinha um porquê de fazer arquitetura. Tinha um porquê da arquitetura, os planos de Deus, Sim. Né? E aí, quando eu peguei o diploma na mão, louvei a Deus, obrigado por esse diploma. E eu fui conversar com meu pai e diante daquela palavra, né, honra teu pai e tua mãe para te prolongue os dias na terra. Eu disse assim, pai, esse diploma é para te honrar, mas eu não vou ser arquiteto, eu quero ser um pastor. Eu quero lidar com vidas, eu quero levar pessoas para o reino de Deus. Então, eu preciso da sua bênção agora. Eu quero ser um pastor. E ele me abençoou nesse dia. Nossa, foi... que lindo. E a partir daí, como que começou o seu ministério? Né? A partir daí ele te abençoou. E como começou essa nova jornada? Você já tinha sido, enfim, batizado com o Espírito Santo? Você já tinha um direcionamento de que forma você ia exercer o seu ministério, um chamado específico? Eu tinha... esse chamado, tinha a profecia, né, de que seria um pastor, e aquilo queimava. É interessante como o chamado, ele é inexplicável, né? Ele é irrevogável e inexplicável. Você não explica aquela paixão, o que queima. As pessoas dizem, mas você pode ser outra coisa, e você pode ter outra profissão, você pode viajar, você não precisa estar preso todos os finais de semana, né? Mas é algo que queima no coração. E eu sempre fui envolvido também com louvor, né? Músico, eu toco saxofone, toco violão, canto na igreja. E aí eu sempre tive esse envolvimento. Então, comecei sendo líder de jovens, enquanto eu fazia faculdade de arquitetura, eu era o líder de jovens na igreja do meu pai. Né? E então, ali foi quando iniciou, vamos dizer, a minha liderança, né, como pastor, e para lidar diretamente com gente, aí eu vi que mais difícil do que a gente imagina olhando de fora, né? Sim, muita gente fala, não quer ser pastor. Mas exatamente, você está lidando diretamente, você não é só pregar. O trabalho do pastor é muito mais que isso. É muito mais que isso. Você se envolve com as pessoas, as dificuldades, o dia a dia. Tem que ter palavras de aconselhamento para todas as situações. Todas as situações. Nossa, momentos difíceis, né? De luto, né? De tristeza, perda, dor. E você, às vezes, você também é um ser humano, você também passa por lutas, por dores. E você tem que ter uma palavra, mas essa palavra é vinda do Espírito Santo de Deus, né? Por isso que a gente tem que estar sempre buscando.
está conectado, né? Porque a gente é só esse canal, né, Karina? Você Sim. tem sido esse canal abençoando tantas e tantas vidas, milhões e milhões. Olha, Amém. parabéns pelo seu trabalho, seu chamado é lindo. Mas como você disse, nós somos só um veículo. Um veículo. E é uma decisão diária, né, de ser esse veículo Exatamente. também. Exatamente, é renúncia diária. Se limpar, se É. santificar para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É uma luta. Eu hoje entendo o que seu pai Né? temia. Temia. Não é porque ele não queria as bênçãos de Deus, mas queria talvez te poupar de certos sacrifícios, de certas decepções que muitas vezes a gente tem com pessoas que a gente confia. Exatamente. Eu vi esses dias uma frase que diz assim, né? Quando você decide ser um pastor ou um canal, você é essa ponte, né? Você é uma ponte. Agora, para levar a pessoa a Deus. Agora, lembre-se que uma ponte é o lugar onde as pessoas pisam muitas vezes. Então, você pode receber pisões, né? Sim. Que podem ferir, podem machucar. Sim. Mas aí você entende que o propósito é maior. Sim. Essas primeiras lutas, assim, quando que você começou a cuidar das pessoas e a iniciar realmente o ministério, o peso da responsabilidade te fez em algum momento fraquejar ou não? Você ardia tanto no seu coração que você foi persistindo Sim. e foi se fortalecendo. Como que é esse processo? Porque muita gente desiste nesse início, quando vem as primeiras lutas, que elas acham, agora eu me converti, agora eu me batizei, agora encontrei o meu propósito. E daí quando vem a primeira guerra, fala, talvez eu tenha entendido tudo errado. E elas se amedrontam. Sim. E por conta do medo elas deixam de prosseguir. Nossa, você falando me veio à memória exatamente o período do início. Meu pai era pastor num lugar que era considerado perigoso, né? Tinha uma favela próximo então a gente lidava com todo tipo de pessoas. E você começou ministrando na igreja do seu pai mesmo, né? Jovens, Isso. E muitos viciados, sabe? Jovens já viciados em drogas e roubo. E eu estava envolvido naquilo, assim, de alguma forma. Eu lembro que os nossos cultos de jovens eram no sábado à noite. E chegava meninos para orar, buscando uma libertação. Eu lembro que eu orava por eles, por libertação, por cura, por transformação de vida. E quando eu chegava em casa, Karina, eu sentia a opressão, um peso. Eu ia dormir triste. E eu ficava pensando assim, será que é isso mesmo, né? Parecia tão bonito eu ser um líder, eu estar com pessoas. E agora, sabe, o mesmo sentimento que a pessoa tinha, às vezes aquilo... Eu senti aquele peso, mas eu entendi depois que tudo era batalha espiritual. Tudo era um mundo espiritual. Sim. E ele está acontecendo. Sim. E aquilo que eu estava fazendo não era uma brincadeira de ser um líder, eu estava lidando com vidas, com pessoas, com restauração. E muitas pessoas foram libertas das drogas, dos vícios, salvos. Mas eu entendi também que para aquilo eu precisava estar mais preparado. Né? Um soldado não pode chegar de qualquer jeito na guerra. Sim. Né? Sim. Que tipo de preparo que você entendeu nesse momento que você precisava ter? E eu gostaria que a gente falasse também sobre os tipos de oração. Como você falou, é oração por libertação, oração por restauração. Tem vários tipos de oração. Vários tipos. E tem algumas pessoas que trabalham mais especificamente no ministério específico, seja de libertação, seja para outra coisa, para intercessão. Então, eu queria entender de você, naquele momento, esse conflito pessoal, que eu acho que é um conflito, né, do ser humano. Fala, poxa, eu deveria estar abençoando, deveria estar eu levando luz e eu me sinto oprimido. Será que isso está certo? Sim. Eu me sinto pesado. Por quê? Né? O que você entendeu? Que lição você teve naquele momento? Sim, aí foi Efésios 6, né, que fala sobre revestir de toda a armadura de Deus, né? Aí eu entendi que eu precisava estar revestido para poder ser usado, para poder buscar. E também sem santificação, ninguém verá Deus. Sim. Então, é santidade, é buscar a palavra de Deus, fortalecimento espiritual, né? Oração primeiro para mim. Né? Eu sempre brinco que quando a gente está no avião e diz assim, se acaso
houver uma despressurização, Sim. vai cair a máscara. Se você tiver com um filhinho ou filhinha do lado, Coloque você primeiro você, depois quem tiver do lado. Mas né, às vezes a gente pensa, não, eu vou cuidar do outro primeiro. Quer dizer, é um momento que a gente precisa estar preparado para colocar a máscara nos outros, para dar oxigênio para os outros. Né? Isso, então, eu entendi que era um preparo, como você falou, um preparo diário. Né? O que mudou na sua rotina, nesse preparo, pondo em prática? Porque tem gente que às vezes ouve a palavra, é santificação, mas o que é? Eu vou virar santo? Às vezes a pessoa não sabe, na prática, o que precisa ser feito. Né? Na verdade, o Espírito Santo é o nosso amigo, né? Nosso Deus é um Deus relacional. Ele quer um relacionamento conosco. Então, o relacionamento, se você não fala com uma pessoa, você esquece dessa pessoa. Se você não fala com Deus, você esquece de Deus. É óbvio. Então, eu lembro que nós precisava estar a todo instante, e hoje ainda mais, né? Conversando com Deus, tendo esse relacionamento com Deus. E aí você escuta a voz do Espírito Santo. Às vezes você olha para uma pessoa, você já sabe a palavra que ela precisa ouvir. Qual o tipo da oração que precisa ser, né? Karina, interessante até, falando sobre os tipos de oração. Na internet, eu recebo muitas pedidos de orações ali por mensagem, né? E é impressionante como há uma confusão, assim, né? Esses dias alguém perguntou assim, você faz oração para que volte o amado? Ou alguma coisa assim? Eu disse, não, aí é outro tipo de oração, né? Foi até engraçado assim, esse dia. Mas o que é a oração? A oração é uma conversa. Deus nos criou para ter esse relacionamento com Ele, e é uma conversa. Não sei se eu estou falando muito... Não, ótimo, eu gosto de ouvir. Por exemplo... quando Jesus estava, depois da última ceia, Jesus estava num momento de agonia, a Bíblia diz. Sim. Ele estava indo para a morte, ele sabia que isso ia acontecer, então ele chama os discípulos, ele vai para o jardim de Getsemane, e lá ele vai fazer o quê? Orar. Então ele chama, em Marcos diz que, o Evangelho de Marcos diz que ele chama Deus de Abba. Abba Pai. É pai. Né, do aramaico, papai, nosso papai. Isso é o relacionamento que ele tinha com o pai, mesmo sendo Deus, ele chamava papai. Quando a gente conversa, não existem formas mirabolantes de orar, eu tenho que ter uma voz, eu tenho que impostar a voz, eu tenho que falar palavras difíceis. Não, é uma conversa. Eu tenho 2 filhas, né? Sou casado há 15 anos e tenho uma filha de 13 anos e uma de 11 anos, a Aimee e a Betina. E cada um tem o seu jeitinho. Sim. Cada um da mesma forma, mas cada um tem a sua personalidade. A Aimee é a mais velha e ela é daquela que absorve tudo. Ela não pede as coisas na hora, o problema vai acontecendo lá na escola dela, né? Ela estuda nos Estados Unidos, né? E muito conflito de adolescente, aquela coisa do disse-me-disse, a mesma coisa que o Brasil, né? Sim. A fofoca, a coisa. E ela fica naquele meio e mais observando, mais introspectiva. Isso. E ambientes tóxicos, né? Nós estamos em ambientes tóxicos e ela está nesse ambiente, então, às vezes ela fica quietinha, ou ela precisa de alguma coisa, uma roupa ou algo, e ela não fala nada. Ela fica quietinha no cantinho dela, mas a gente que é pai e mãe entende, né? Já. Sim. Aí, geralmente, ela procura falar com a gente antes de dormir, né? A gente está quase dormindo ali, descansando, aquele sono vindo, e aí que ela resolve ficar em pezinha do lado da cama, ela vem dar o beijinho de boa noite, e ela diz, eu preciso conversar com vocês. É o jeitinho que ela tem de se expressar, e aí ela começa a falar do problema que ela teve, das dificuldades, é o jeitinho dela, né? E aí essa conversa vai longe, e a gente ora. Eu, como um pai, eu sou o Abba delas, eu sou o papai delas. Eu gosto de ouvir elas conversarem comigo. Betina já é diferente, tem 11 anos, mas uma personalidade diferente. A gente brinca lá em casa que ela é nossa mini advogada. Porque ela é daquela que ela vai pedir uma coisa, ela já tem o argumento, a resposta, né? E ela já sabe o que eu vou dizer e o que ela vai responder. E ela gosta muito de mensagem de texto também, é interessante, não é?
E aí, de repente, eu estou olhando assim, chega no meu celular um link, né, do Amazon, né? Sim. É um tênis que está na promoção. Ela já manda direto o link. Já manda o link, quer dizer, ela já está pedindo e eu vou dizer, mas esse tênis, não, eu já vi, já pesquisei, eu vi que esse é o melhor que tem na promoção, é o que eu mais gostei, eu vi de todos. Quer dizer, você vê a diferença de uma para outra. De falar, de pedir. Por que eu estou dizendo isso? Assim também é o nosso Pai, assim também é Deus, relacional. Ele quer que a gente chegue a Ele como o papai. Papai, Ele quer ouvir as nossas petições. Eu separei esse versículo, Filipenses 4, 6, posso ler? Sim. Diz, Paulo dizendo, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nós temos que apresentar a Ele. Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer que a gente converse. Não tem problema da gente pedir uma oração para outra pessoa. Você pode orar por mim, mas Deus deseja falar conosco também. Sim. Com a pessoa específica, pessoalmente. O homem foi criado para ser amigo de Deus, amiga de Deus. E aí a gente fica criando coisa, né? Mas com as minhas próprias palavras eu não sei orar. Eu preciso de um rabino, eu preciso do padre, eu preciso do pastor, eu preciso de alguém que tenha mais experiência do que eu para falar com Deus. Mas não. Ele quer essa intimidade. Ele quer essa intimidade. Eu percebo que às vezes as pessoas, elas pedem oração para o outro, porque às vezes elas não se sentem, vamos dizer, puras o suficientes ou tão próximas a Deus quanto aquela outra pessoa que ela pede oração. Sim. Mas se a gente ficar o tempo inteiro terceirizando a oração, nós nunca teremos a intimidade com o nosso Pai, com o nosso próprio Deus. Ele quer essa proximidade, essa intimidade. E não precisa que a gente esteja completamente puro, curado, que esteja completamente santo para estar falando com Ele. Esse é um processo, mas é preciso ter um início. Você não precisa se sentir perfeita, você não precisa se sentir completamente preparada para falar com Ele. Como o pastor leu aqui, a gente deve buscá-lo diariamente para qualquer assunto, para falar sobre o dia, para dar bom dia, para dar boa noite. É esse relacionamento que nós devemos ter para reconhecê-lo. Quando Ele der um sinal para nós, quando Ele vier com uma mensagem, você vai entender que veio dEle. Essa conexão vai ficando cada dia mais forte. Claro, a oração de outras pessoas, de intercessores, de pastores, elas nos fortalecem, elas têm o seu poder. É em Tiago 5, 17, que fala que a oração do justo tem muito o seu poder. Devemos ela tem orar muito uns pelos outros. Devemos orar uns pelos outros. Então, primeiro, buscarmos sermos justos, né? Buscarmos sermos pessoas boas, a justiça de Deus, conhecermos a vontade de Deus. A oração mais poderosa é a oração daqueles que servem a Deus. Servem a Deus. Então, talvez seja por isso que as pessoas não queiram orar, porque elas falam, poxa, eu estou tão distante. Mas se elas não começarem, elas nunca vão se aproximar. Exatamente. Tem um momento da nossa vida que nós precisamos da oração de outros. Sim. O seu trabalho, o seu podcast, ele está aqui para ativar essas pessoas. Aqueles que não têm mais força para dobrar os seus joelhos. Sim. Aqueles que não têm mais força para clamar a Deus. A Karina está aqui para clamar pela sua vida. Eu estou aqui para clamar pela sua vida. Sabe o que me chama a atenção, Karina? Ezequiel 22 diz que Deus procurou alguém para se colocar na brecha dos muros. Antigamente as cidades eram feitas, né? Você vai viajar daqui a pouquinho e o pastor Rodrigo vai, né? Ele explica muito bem isso, mas as cidades eram feitas com muros, com fortalezas, e quando ali se tinha um buraco, por exemplo, esse buraco era uma brecha onde entrava o inimigo, e o inimigo entrava através de um buraco pequeno. O muro era alto, mas através de um buraco pequeno entrava o inimigo e destruía a cidade. Então, aquela brecha precisava ser coberta por alguém. Então, eles pegavam um soldado preparado, armado, forte, para cuidar daquela brecha. Nós
somos essas pessoas que o Senhor tem nos chamado para nos colocar na brecha pelas pessoas. As pessoas estão com essa brecha, às vezes, na sua alma, né, com alguma dor, alguma decepção, algum pensamento que está levando essa pessoa à derrota. E, sabe, é difícil você dizer para uma pessoa, às vezes, que está tão no fundo do poço, dizer, olha, você precisa orar. A pessoa diz, eu não consigo nem falar. Sim. Então, nós oramos por essas pessoas e tem poder a nossa oração. Sim. Mas chega um momento em que essa pessoa precisa também assumir o controle da sua vida e orar. E sabe que eu já percebi também? Que muitas vezes a gente fala, vamos orar uns pelos outros. Mas em muitos momentos, às vezes a gente está só pedindo, ore, ore, ore por mim. Esquecendo que a gente tem poder para orar por outras pessoas também. E eu já percebi, na minha vida mesmo, momentos que eu estava fraca, para orar por mim, e as pessoas me pedindo oração, e no momento que eu comecei a orar por outras pessoas, eu me fortaleci. Então, o poder de orarmos por outros faz com que a gente se fortaleça também, que é como se automaticamente a gente estivesse também orando por nós e recebendo, enquanto oramos por outros, Deus está trabalhando na nossa vida. Exatamente. Você sabe que a Bíblia fala sobre Jó, quando Jó ele perde tudo, né? Perde tudo, ele estava na pior, vamos dizer assim. Sim. E ele ora pelos seus amigos. E depois que ele ora pelos seus amigos, ele é curado, as coisas se transformam. Sim. Você já imaginou, então, a gente conseguir orar pelos outros? E Deus está dizendo, a sua dor, né, serve para que você possa abençoar outras pessoas. Sim. A sua dificuldade, na sua dificuldade você está orando e Ele, pela misericórdia dele, ele nos abençoa e a gente pode ver a transformação na vida de outras pessoas. Sim. Você percebeu assim a tua força na oração em que momento maior? Foi no momento que você começou a fechar essas brechas, a buscar a santificação? Exatamente. E o que você fez na prática? Vamos lá. Exatamente. Fechar as brechas, buscar a santificação, buscar mais de Deus, saber o porquê que a gente está orando, né? A razão que a gente está orando. E eu sou pastor há mais de 15 anos, né? Então, a internet, isso é interessante também, porque eu comecei a fazer oração na internet em janeiro desse ano. Foi quando o Senhor colocou no meu coração. Assim, olha, você sabe que começou a vir tanto que eu falei, será que foi de agora ou só eu que recebi agora? Então foi recente. Foi recente, mesmo. É recente. Então eu sempre oro por pessoas, 15 anos. Então o Senhor colocou no meu coração, por que você não ora na internet também? Continua fazendo aquilo que você tem feito por fora pessoas pessoalmente. E foi quando a gente, né, gravou, no Natal eu fiz um videozinho, uma oração de Natal com a minha filhinha, a Betina, essa que manda a mensagem de texto. E ela ficou do meu ladinho assim, ficou orando comigo. E aí Deus colocou no meu coração, olha, abençoa as pessoas também com essa oração. E aí eu coloquei essa meta de fazer uma mensagem de manhã e uma oração à noite, uma mensagem de manhã. E de uma forma que só pode ter sido Deus. Isso tem alcançado assim, milhões de pessoas, compartilhamentos, sabe? Foi desde a primeira postagem ou não? Foi desde a primeira postagem. Foi desde a primeira postagem. Eu postei e o celular não parava de dizer, mas o que está acontecendo? Uma coisa que a gente eu não era acostumado com rede social desse jeito, né? Porque muitas vezes Deus confirma logo de cara. Assim, que isso é um plano dele. E em outros momentos também eu percebo que ele precisa que a gente persista. Tipo, eu te dei uma visão, eu te dei algo para você fazer. Mas mesmo que você não tenha aplauso, mesmo que ninguém ache o máximo, você vai continuar, porque tem essas duas opções. Então, por isso que é muito importante a gente estar muito alinhado com Deus para entender. Porque senão você vai postar uma coisa que você acha que é de Deus, o seu público está acostumado com uma coisa completamente diferente e você vai falar, não deu o engajamento, então não é de Deus, não é para eu continuar. E muitas vezes para você, o direcionamento de Deus é que você persista, que você não seja levado pelo ego ou pela falta de concordância das pessoas, pela falta do aplauso, do reconhecimento, porque no meu caso foi isso, eu mudei tão drasticamente e eu sabia que era algo de Deus, porque Ele colocou muito forte no meu coração também, fala da minha palavra, o que eu estou te falando no secreto, torne isso público.
E eu não fui bem recebida de cara. Eu perdi seguidores, só que era algo tão forte. Eu falava com Deus todo dia, Senhor, será que é para eu guardar só para mim? Será que é algo que deve ser manter só no meu secreto? Né? E ele falava, não, você vai. E depois, hoje, depois de 1 ano e pouco que eu posto, ou 2 anos, é que as coisas começaram a dar frutos, só que eu já via frutos no meu secreto, eu já via as conexões que ele ia fazendo, eu já via frutos de paz, frutos de que era ele me direcionando. De dentro para fora. De dentro para fora. Então, para você foi automático, né? Para você ver como Deus trabalha com cada um de um jeito. Diferente, De um jeito. Eu vejo, né, eu estar aqui hoje, como foi a mão de Deus, Karina, assim, né? Acho que a gente conversando sobre o convite que você fez, eu estando num período de 7 dias só no Brasil. Então. Eu tinha mais um dia para ficar no Brasil, né? Você estava voando na quarta-feira, né? Estamos gravando aqui na terça. E sabe o que eu vejo? Nós temos a nossa agenda, mas Deus tem a agenda dele. E Deus não une, assim, pessoas, mas Ele une os propósitos. Então, essa gravação hoje é um propósito de Deus. A gente está falando de oração, é um propósito de Deus. Como você falou, assim, quando eu postei, o propósito de Deus era aquele, eu senti que eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer oração de 1 minuto e meio. Eu disse, como é que eu vou fazer oração de 1 minuto e meio? E aí, às vezes, para fazer uma oração de 1 minuto e meio, eu fazia 30 orações, porque passava de 1 minuto e meio. É isso. Quando você fecha, às vezes eu também estou orando, fecho o olho. Quando eu olho, já tinha terminado o tempo muito antes, eu regravo. Passou muito tempo. E aí a gente vai, né, vai pegando. E o interessante é saber isso, né, que as pessoas estão recebendo. E outra coisa também, que você deve já ter experimentado isso muito antes de mim, mas o seu conteúdo ajuda uma pessoa a abençoar outra. Sim. Isso é demais, né? Porque a pessoa às vezes não sabe, por exemplo, uma oração por insônia. Eu fiz uma oração por insônia. Aí alguém disse assim para mim, eu tenho uma pessoa que está com insônia e mandei a sua oração agora. Quer dizer, a gente poder ser abençoadores através desse conteúdo da internet. Eu acho tão lindo o mover de Deus, como você falou, a internet tem coisas terríveis, mas é uma ferramenta que, usada nas mãos de Deus, ela vai numa extensão, numa amplitude, e eu sei que Deus está trabalhando em nossa vida e grandes coisas ainda estão por vir, grandes coisas. Amém. No teu secreto, no seu dia a dia, você tem um tempo específico, um horário específico que você gosta de orar, que você gosta de ler a palavra, ou depende do seu dia? De manhã, pela manhã, né? Eu sou uma pessoa que, é interessante, eu gosto, né, de ter o meu momento, eu escuto a Bíblia, né, eu gosto de ouvir a Bíblia, o áudio. E também, né, quando então chama atenção, eu vou estudar mais, eu leio aquela passagem, o Senhor fala comigo. Mas tem uma coisa que é interessante, isso acho que é da minha personalidade, vai naquilo que eu falei das minhas filhas, é que eu, quando vou falar no telefone com alguém, por exemplo, eu não consigo ficar parado. Né? Se alguém me ligasse agora, eu tô andando. Então, quando eu oro, eu caminho. Eu ando, a minha oração é movimento, né? É a minha personalidade. Sim. Então, eu lembro que eu passei, na minha mudança daqui... Você fala em voz alta ou você... Falo em voz alta, isso. Oro pelas pessoas, oro pela igreja, oro, né, pela família. Sim. E também, eu lembro quando eu fiz essa mudança, que foi uma das piores fases da minha vida, momentos da minha vida, foi a mudança. Né? Que faz quanto tempo que você... 5 anos. 5 anos. Já estava na sua agenda? Já era algo programado, pensado para um dia você mudar? Ou só estava na agenda de Deus? Sim. E Ele só te comunicou e você falou, eu vou... A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi lá em 2010, e eu conheci alguns pastores que estão naquela região, New England, Connecticut, Nova York, e eu pregava nessas igrejas. E desde aquela época eu senti algo no meu coração de mudar para aquele país, porque tem muitos brasileiros, né? E a necessidade também é muito alta.
sabe? Às vezes eu vejo que a necessidade até muitas vezes maior, porque você está longe da família, você está longe dos amigos, você está longe do seu cotidiano, da sua cultura. É um vazio imenso, não é? Eu costumo dizer isso assim, que nos Estados Unidos tudo é 10 vezes mais, a dificuldade é 10 vezes mais. E eu experimentei isso na minha mudança. Então, como foi? Eu fui transferido para uma igreja quadrangular aqui, chama Foursquare no Brasil, nos Estados Unidos, igreja Foursquare. Eu fui transferido para uma igreja americana, que só tinha americanos, era membros americanos, e o pastor gostaria de plantar uma igreja para brasileiros, porque a região tinha muito brasileiros. Seria um culto ou ia ser outra igreja? Era uma igreja, como se fosse outra igreja dentro dessa igreja, né? Sim. Para brasileiros. Então, aqui eu já tinha sido pastor 10 anos. Brasil, a gente tem esse calor humano, o louvor é lindo, né? Tem aquele derramar. Eu era pastor, a gente tinha iniciado a nossa igreja do zero na cidade de Joinville e pessoas tinham vindo, já tinham batizado muitas pessoas, conversões. Eu deixei tudo, né? Vendemos nosso apartamento, fomos para os Estados Unidos, esperando, quem sabe, a mesma coisa aqui, mas aí quando eu cheguei nos Estados Unidos que eu vi que morar nos Estados Unidos não tinha nada a ver com um passeio na Disney. Não tem nada a ver, né? O dia a dia, a dificuldade e, sabe, aquilo, eu tive dúvida nesse momento. Foi um momento de dúvida. Porque muda tudo, muda para você, muda para as filhas, escolas, nossa. Eu tive dúvida se era, sabe, eu orei para sentir, né, se fosse a vontade de Deus, as portas se abriram, documento, tudo, deu tudo certo. Mas todos os dias, durante o primeiro ano, eu queria voltar para o Brasil. Porque eu cheguei lá, tinha uma igreja, né, diferente, a cultura era diferente. Eu ia abraçar os americanos, eles não, né, cumprimentavam com a mão. Aqui, na minha igreja, eu abraçava todo mundo umas 3 vezes no cada culto, né? Aquela coisa. Sim, você fazia o culto e, de repente, parece que as pessoas não estão nem recebendo. Sim. Saem assim, do mesmo jeito que entrou, frias. É frio o negócio. O louvor, as pessoas não cantavam. Eu disse, Jesus, né? Eu não conhecia ninguém, só o pastor americano. Não tinha contatos, eu tentava fazer amizades, não fazia amizades, e eu deixei para trás, sabe? Eu pensei, acho que eu estou perdendo meu tempo, essa aí não foi. E quando você orava e perguntava, Deus, é para eu permanecer aqui, eu continuo? Você sentia que era para continuar? Eu sentia que era para continuar, mas sabe que Deus me falava... Só que você não entende o porquê, né? Eu falo, mas por quê? Isso mesmo, Deus me falava assim, você vai passar, né? Permitir. Que sentia essa dor, porque a minha vida eu nunca tive dores, eu não sou, né, alguém que fez... Sofreu. Assim, mas foi, 2018 foi as minhas maiores dores, ficar longe dos meus pais, ficar longe dos meus amigos, ter essas dúvidas, não ver a coisa acontecendo, ficou 1 ano sem ver as coisas acontecendo. Eu lembro, Karina, que eu tinha vontade de fazer culto, né, porque o pastor, ele estava 10 anos fazendo culto, 3 vezes na semana. Eu queria fazer cultos e eu então ia no restaurante onde estavam os brasileiros e eu entregava alguns cartões dizendo sou pastor e tal, Fernando. Aí eu disse, olha, fui para a internet, para o Facebook, para os meus amigos, se alguém conhece alguém. Aqui eu fui fazer o primeiro culto. Isso é uma história interessante, assim. Eu fui fazer o primeiro culto e as minhas filhas, né, então elas eram pequenas ali, estavam animadas. Então, ó, que bom, vai voltar a nossa igreja. Vamos voltar a ter culto. E eu, com aquela dor, você imagina, não tinha nada, né? O que nós tínhamos era nada, ministerialmente falando. É como se eu tivesse abafado o meu ministério naquele momento. E aí eu comprei um violão para fazer o louvor e convidei muitas pessoas, muitas mesmo, assim, né? Através de... No dia... Não foi ninguém. Não foi ninguém. Não foi ninguém. E era na minha casa, porque eu queria fazer... Não foi ninguém, as minhas meninas ficaram na porta esperando. Ai, que judiação. Aí eu falei, e ela disse, papai, que horas que vão chegar as pessoas da igreja pro culto? Eu não fico chegou imaginando, ninguém. porque as crianças ficam numa expectativa. A gente ainda até disfarça, por mais que a gente fique, mas a criança fica. E aí eu fiquei, uma hora baixei a cabeça, disse, eu tô fazendo alguma coisa errada, Deus, o que aconteceu? Nessa hora... eu falei para ela, não, nós vamos fazer o culto, a nossa família nós vamos fazer um culto e vai ser nosso primeiro culto aqui e tal. E aí eu fui meio que pegar o violão, né, para fazer o louvor e de repente
eu já tinha colocado umas cadeiras, porque eu esperava que alguém viesse para o culto, né? Tinha umas cadeiras assim. Já preparadas. Sabe o que aconteceu? Quando eu voltei assim, até me emociono. As cadeiras estavam cheias de bonequinhas. Ai, que lindo! Que elas foram buscar, tipo assim, vai ter gente, papai. A gente está junto, papai. E ali Você eu vê entendi a pureza da criança. A pureza. Né? Eu entendi que Deus queria tratar a nossa família. Sabe, a unidade, a união da nossa família nesse momento de dor foi tão grande. A minha busca por Deus foi tão grande como jamais vista em toda a minha história de vida. Sabe, aquele momento... E aí eu fiz o culto para as bonequinhas. Que foi o nosso primeiro culto. Depois disso, como algo começou a acontecer. Hoje eu sou pastor, fui transferido para uma região que chama Cape Cod, que é a região onde moram os Kennedys, né? O presidente Kennedy, a casa deles fica lá. E é onde iniciou os Estados Unidos também, uma igreja mais antiga, uma igreja que tem mais de 200 membros. Nos Estados Unidos é uma igreja grande. Nós estamos construindo uma igreja lá, né? Então, Deus está nos honrando, mas quando eu olho para trás, eu vejo que Deus me levou a sentir a mesma dor do imigrante, Sim. a mesma dor do quem não tem a família, a mesma dor de que alguém que tenta e frustra. Eu não tinha frustração, Sim. porque eu estava no meio de todo mundo, Sim. mas hoje eu posso me colocar no lugar daquela pessoa. Antes você tinha a Deus facilmente, você já desde da sua família aqui no Brasil, você não tinha a sensação da necessidade Sim. de ter Deus, né? Isso era como se fosse... Eu tinha Deus, mas como se fosse automático. Voltando, né? Então, nessa fase, eu orei muito, eu orava muito. Então, como eu oro caminhando, eu emagreci muito e eu fiquei em forma. Eu saía para caminhar, eu orava, eu buscava. E sabe, eu fui tão longe para Deus me fazer olhar tão para dentro, dizendo, Fernando, você precisa ser reconstruído, você precisa desconstruir alguma religiosidade, você precisa refazer algumas coisas dentro de você, e esse é um tempo de processo. Então eu passei pelo processo de reconstrução, Karina, e hoje eu vejo, olhando para trás, como aquele momento, como aquela dor, como aquelas faltas, necessidades, escassez, me fez ser mais forte para eu poder ajudar outras pessoas, me colocar no lugar de outras pessoas. Sim. É como Deus trabalha. Quando você começou a sentir que isso estava mudando, que esse período estava passando, que é o deserto, né? É o período de deserto, que você fala, e agora? Isso não vai passar? Você sentiu que esse um ano parecia uma eternidade? Sim, foi um ano, exatamente um ano. Dificuldade com a língua, dificuldade com a cultura, dificuldade com a comida, dificuldade... Porque o que fortalece é você ouvir testemunho dos outros. Sim. Você lê na Bíblia e fala, gente, eles passaram aqui 40 anos, eu tô tudo bem, eu tô um ano, ainda é pouco perto do que já se passaram. E eu tô sentindo essa dor, esse vazio. Sim. Senhor, faz alguma coisa. Mas, Karina, eu senti que, como se Deus estivesse falando, o tempo difícil passou, sabe? Mas foi um processo que eu precisei mudar dentro de mim, sabe? Buscar ainda mais santidade, buscar ainda mais Deus. Existem duas formas, eu brinco, né, que tem dois mapas que Deus nos dá, né? É pelo amor, pela dor, né? Ou a gente aprende e muda, ou Deus vai, sabe, colocar fogo nos arraiais, dizendo, opa, vai por esse caminho aqui, muda isso aqui, Sim. né? Quer dizer, essa dorzinha que a gente sente para mudança. Então, eu procuro ser esperto e mudar logo, Sim. pelo amor. Sim. O que era mais difícil de mudar, de transformar em você como, né, a carne, quando você ficava buscar mais santidade? Onde estavam as suas maiores dificuldades? Que às vezes é o ego, às vezes é um vício, às vezes é um tipo de pensamento, de ação, as tuas palavras, onde você precisou ser moldado ali de novo? Sabe que eu acho que foi... eu quero usar as palavras certas, mas como eu fui criado na igreja, é fácil você achar que tem o controle de tudo. É fácil você achar assim, se tal pessoa não for no culto, eu vou lembrar de uma palavra e eu vou pregar. Sabe, sem perceber, eu estava me sentindo autossuficiente. Sim. Eu acho que esse foi o ponto que Deus disse assim, você não é autossuficiente. Quando, sabe, aquilo entrou e caiu...
a gente entende que a gente não consegue nem respirar se não for pelo poder de Deus, pelo amor de Deus. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, a minha maior transformação foi talvez o orgulho, o ego, o achar que, imagina, 35 anos, 40 anos, você fazendo a mesma coisa, você acha, não, eu já sei como começa um culto e como termina. Agora, um culto sem a presença de Deus é superficial. Deus não quer que nós venhamos a ser superficiais, mas Ele quer que a gente venha buscar o sobrenatural. Sim, eu acho que é isso que acontece com muitas igrejas, às vezes com muitos pastores. Exatamente. Que adquirem a excelência na pregação, no sabe conhecimento. Como emocionar, sabe como... Sim, E às vezes esquece, olha, eu sei tudo o que eu devo fazer hoje, mas esquece que às vezes hoje Deus quer que você faça outra coisa. Outra coisa, completamente exatamente. diferente. Porque eu vejo, né, na minha igreja, até esses dias, o pastor falou, poxa, cheguei hoje, eu preparei a palavra, vou botar tudo de lado. Deus acabou de me falar que eu tenho que falar outra coisa. Exatamente, acontece comigo não é? muito até hoje. Já aconteceu há não muito tempo atrás, eu preparar uma palavra a semana toda e de repente... a gente fez um momento do louvor e começou um refrão assim, de uma música que a tradução é: Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo. E começou. Você acredita que, desceu uma unção, uma presença tão grande que essa música e o ministrar foi até o final do culto. Nós lemos, né, a palavra no final como um momento de encorajamento, mas a presença de Deus... é claro isso, que nós não conseguimos fazer nada se não for o mover e a presença de Deus em nossa vida. Sim. Ele muda as coisas, né? Sim. E a gente tem que estar pronto para a mudança de Deus também. Sim. E mudança não é fácil. Sim. E como que você passou esse período? Foi só orando, pedindo um direcionamento de Deus, tentando... Porque muitas pessoas estão nesse momento, nesse lugar de provação, nesse lugar de vazio, de não saber para onde ir. Sim. Como que elas devem se firmar para passar por isso? Lendo a palavra, confiando, persistindo? A palavra que nós lemos, Filipenses 4:6, o 8, ele diz, é interessante isso, essa sua pergunta, que está aqui nesse versículo, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, o que for puro, o que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Sabe, quando eu estava nesse lugar de dor, de dúvida mesmo, o maior pensamento que eu tinha era um pensamento de você fez a coisa errada. Parece até culpa mesmo. De culpa, você mesmo se culpava. Você veio para o lugar, você deixou sua família, você deixou uma igreja, pessoas que te amavam. E eu entrei num lugar, eu comecei até a estudar sobre isso, assim, que os pensamentos ruins, os negativos estavam sobressaindo. E eu comecei a estudar sobre oração, sobre palavra, e eu vi que os nossos pensamentos dominantes vão determinar onde a nossa vida vai chegar, para onde ela está indo. E então eu procurei, na oração, mudar esses pensamentos. E eu estudei sobre isso, que alguns cientistas da Pensilvânia, de uma universidade da Pensilvânia, de um hospital, eles começaram a estudar pessoas que oram e pessoas que não oram. E, então colocaram... fizeram tomografias no cérebro e eles descobriram que pessoas que oram ativam alguns lugares no cérebro que pessoas que não oram não ativam. E eles descobriram, né, assim, de uma forma simplória falando, que quando você cria um pensamento, eles achavam que o cérebro parava de evoluir depois da adolescência, né? Tinha esse pensamento, mas eles descobriram que não, assim como numa academia você pode esculpir os músculos, né, e transformar os músculos do corpo, o cérebro também pode ser desenvolvido. E aí, todas as vezes que você tem um pensamento, você cria um caminho neural
novo. E esse caminho, ele pode ser positivo ou negativo. E o seu cérebro ele vai querer sempre buscar mais e mais aquele caminho. Aquele caminho. Até abrindo parênteses assim, eu lembro quando eu ainda era um menino, né, de escola, e eu tinha, acho que isso foi em 96, e aí criou aquelas lendas urbanas que dizia sobre que tinha um Opala, aquele carro preto, né, Opala preto, que estava roubando crianças da escola. Isso foi na cidade toda de Joinville, lá do sul. Eu só conseguia pensar no Opala preto. Então. Eu só conseguia pensar, e parece que todas as ruas tinham um Opala preto. Sim. Eu vou ser roubado. Focado naquilo. Aquilo começou a me criar um pânico, começou a criar um desespero. Eu saía da escola, eu olhava para o lado, meu Deus, um Opala preto, eu voltava para a escola. Quer dizer, nunca roubaram criança com um Opala preto, mas só que o pânico que era gerado, porque eu estou trazendo esse exemplo, assim também aconteceu na minha mudança. Sim, um pensamento de repetição. Isso. Que faz com que você não saia daquilo. Não sai daquilo. É onde muitas pessoas estão. Sim. E aí, não vai dar certo. Abriu o negócio, agora o negócio faliu, nunca mais vai abrir o negócio. O relacionamento não deu certo, nunca mais vai ser feliz. O filho saiu do caminho, foi para o vício, a pessoa pensa, nunca mais vai sair do vício. Ou então, chega um relatório médico, um diagnóstico dizendo que essa enfermidade, a pessoa diz, essa enfermidade não tem cura. E entra nesse ciclo. Sim. Só que a boa é que esses caminhos podem ser mudados. E foi descoberto que, então, quando você ora durante 8 minutos, por 12... Não, ao contrário. Quando você ora durante 12 minutos, por 8 semanas, é comprovado isso cientificamente, que a química do cérebro muda e se faz uma varredura no cérebro, vai conseguir encontrar, por exemplo, como se fossem novos caminhos. Uau. Então, como é impressionante, fantástico é o nosso Deus, que quando você ora, você fala com o papai e ainda você tem a sua química do cérebro alterada, mudada. Incrível. Incrível, né? Incrível. Incrível. Isso eu aprendi porque eu precisava mudar os meus pensamentos. Eu precisava sair daquele lugar, sabe? Sair da depressão, sair do medo, sair da angústia, sair... A oração tem poder, a oração funciona. Né? Dizendo para quem está nos assistindo agora, a oração, sabe, não é em vão, não são palavras ditas ao vento, mas há um Deus que tudo pode, há um Deus que tudo vê, está em todos os lugares. A palavra de Deus diz... o Apocalipse, quando João tem a revelação do Apocalipse, ele fala sobre como tudo funciona no céu, isso é demais. E os seres viventes, os 24 anciãos, os anjos cantando Santo, 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 Deus no seu alto e sublime trono. Mas fala no capítulo 8 que quando o céu parou por 30 minutos, o céu parou por 30 minutos porque um anjo chegou com um incenso. E esse incenso representava as nossas orações. Que lindo. Então a música é importante, a palavra é importante, mas as nossas orações param o céu. Uau, né? Isso é maravilhoso. É lindo. Isso é maravilhoso. Você mudou o foco das suas orações, então, para que esses pensamentos fossem modificados nesse período? As orações. Orou com mais fervor, orou com mais positividade? O que você mudou ali? Sim, as palavras, né? Que a palavra gera o espírito, né? Sim. Você pode dizer palavras e palavras têm poder. O Provérbios fala sobre isso. Quando você fala sobre derrota, sobre fracasso, sobre como a coisa não vai acontecer, sobre como não vai dar certo, provavelmente a sua vida vai seguir isso. E quando vinha esse pensamento, era o gatilho que eu tinha para começar a orar. Sabe, olha, você está num caminho ruim, você agora toma uma decisão errada. Que decisão, hein, Fernando? Pensamentos que vinham assim. Olha a sua família, será que você vai conseguir? Será que vai dar certo? Era o gatilho que eu tinha para me levantar. Deus, Pai, obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim. Pai, obrigado porque Tu és um Deus tão bom. Pai, obrigado porque o Senhor escreveu os meus dias. Obrigado porque o Senhor me amou, porque o Senhor me capacita. Obrigado porque esse momento não é o final da minha vida, mas é um lugar que eu
de passagem. Pai, obrigado porque aqui não é lugar para, né? O deserto não é lugar para fazer morada, mas é um lugar de passagem. E eu dizia palavras de vida e aquilo mudou. Eu acredito que mudou até a química do meu cérebro. Sim, sim. E a gente vê, né, os salmistas, né, nos Salmos, em várias passagens da Bíblia, a gente vê o derramar das angústias, o derramar dos medos, porém, na grande maioria dos salmos e de outras orações, no final, eles finalizam com uma palavra de vitória. Né? Então, por mais... eu entendo exatamente isso, porque muitas vezes a gente inicia a nossa oração falando dos nossos problemas, como quem fala com um amigo. Senhor, está difícil, é isso e aquilo. Mas a diferença da gente, no meio da oração para o final, a gente declarar palavras de vitória. Mas o Senhor está comigo, mas isso aqui é só uma passagem, mas eu serei vencedora, mas eu vou sair mais forte, mas o Senhor tem o melhor para mim. E isso traz poder, e transforma a nossa vida. Há poder nas palavras. Há poder na oração. Você já percebeu, Karina, quando, por exemplo, você lê um versículo em voz alta ou para você mesmo, como o ambiente muda? Sim. A oração, quando você faz uma oração, o ambiente muda. É o poder de Deus. Sim, eu falo para muitas pessoas, muitas vezes você está orando só baixinho dentro de você, começa a ler. Às vezes a pessoa não tem, né, ainda não se sente solta para sair falando em voz alta. Pega um salmo e começa a ler em voz alta. Você vai ver que aquilo começa a transformar, daqui a pouco você já não quer mais ler, você quer falar sozinho e muda, e realmente muda. Né, Kelly? Eu estou sempre falando para Kelly, Kelly, se precisar, desembucha, põe para fora, fala com a tua voz. Porque aqui você acha que está falando, mas transforma você ouvir. Por isso que fala que a gente aprende... A fé vem pelo ouvir, né? Que a fé vem pelo ouvir. Muitas vezes a gente, ouvindo a nossa própria voz, a nossa fé se fortalece. Exatamente. Quando você profere palavras, quando você declara sobre sua casa, declara sobre sua vida. Sabe aquele momento que você está com dificuldade, que a coisa está para baixo, mas você está angustiado. Declare palavras de vida, né? Declare, eu sou mais que vencedor, eu e minha casa serviremos a Deus, né? O Senhor vai me curar, o Senhor vai me restaurar. A declaração em nome de Jesus tem muito poder. Sim. O que você gostaria de ver no mundo hoje com relação às promessas de Deus, à palavra de Deus, e que às vezes, né, a gente se sente tão pequeno, mas a gente fala, poxa, eu gostaria que o mundo tivesse assim, assim, assim. O que você sonha? Que eu sonho, né? A gente pensa, olhando o mundo, tá tão caído, né? Tão caído, olha, tanta tristeza, tanta desgraça, tantas... Olha, os últimos dias, né? Sim. Pai contra filhos, nação contra nação, irmão contra irmão. Eu posso falar um pouquinho dessa realidade que eu moro há 5 anos na região de Boston e foi onde iniciou os Estados Unidos. Foi quando os peregrinos, né, os pilgrims, eles chegaram com o navio e eles então ficaram naquela região de Boston. E tem uma cidade que aconteceu o primeiro culto evangélico nos Estados Unidos. E eu estou bem perto, assim, eu posso pegar o carro e em 20 minutos eu chego nessa cidade. E quando eu soube disso, eu disse, nossa, eu vou então chegar no berço do evangelho dos Estados Unidos e vai ser muito bom. As pessoas lá devem amar a Deus. E sabe, é completamente diferente. O amor de muitos esfriaram. E o que eu vejo, isso eu falo, né, com tristeza, mas sabendo que Deus está no controle, porque Deus não perdeu o controle do mundo, o domínio do mundo, mas pessoas que, por exemplo, as minhas filhas, elas estudam com pessoas que nasceram nos Estados Unidos, tem 12, 13 anos, e esses dias a minha filha disse alguma coisa como, domingo eu vou para a igreja, e a amiguinha disse assim, o que é igreja? Daí ela falou, igreja, nós vamos adorar a Jesus. E a amiguinha falou, who is Jesus? Quem é Jesus? Com 13 anos. Nunca ouviu falar de Jesus. E você pensa que é uma só? É muita gente. O amor esfriou. Esse lugar onde teve o primeiro culto evangélico, ele se transformou assim em um ambiente de promiscuidade e
as igrejas hoje são bares, são boates, e as igrejas são, principalmente, são vendidas para galerias de arte, e não tem mais culto naqueles lugares, né? Então, e o próprio templo do Espírito, isso é, as pessoas estão vazias, né? Então, o que você perguntou, o que eu esperaria para um mundo que pudessem encontrar, sabe, essa presença que completa, essa alegria que completa, para trazer equilíbrio para esse mundo, né? Só Jesus é a esperança para a humanidade, só Jesus. Seria tão lindo. Eu falo que não tem como a gente, né, servir a Deus e não sentir uma certa tristeza, uma angústia por ver as pessoas tão longe. Por isso essa urgência, eu acho, da gente que descobriu, você há muito mais tempo e eu há menos tempo, mas a diferença que faz a presença de Deus, de Jesus em nossa vida, por isso que a gente não pode guardar só para nós. Não podemos ser egoístas com relação a isso, porque tantas pessoas aí vazias, tantas pessoas buscando só os prazeres da vida, superficiais, passageiros, e voltando para o seu vazio, para a sua ansiedade, para a sua depressão, sem encontrar sentido na vida. Então, se você já encontrou Jesus, se você já tem uma fé, algo que queima no seu coração, não guarde só para si. Espalhe. Muitas pessoas ainda precisam conhecer a Jesus. Muitas pessoas precisam ter fé, serem fortalecidas, terem ânimo de vida, terem força para vencer tantas batalhas que estão por vir ainda. Porque o Senhor nos dá paz, Jesus é o príncipe da paz, mas teremos guerras, teremos aflições, teremos problemas para enfrentar nesse mundo. Então, que você seja uma luz para essas pessoas. Deixe essa luz entrar em você, não tenha medo, não tenha medo. Eu sempre falo, as pessoas têm medo de entregar a vida a Jesus e ter que deixar as coisas do mundo. Tudo que você for deixar, você pode ter certeza que Ele te dará coisas maiores e melhores do que aquilo que você acabou deixando para trás. E você vai se perguntar, Senhor, como eu não o escolhi antes? Como eu não te encontrei antes? Não perca mais nenhum dia da sua vida, faça essa escolha e comece. Você não precisa estar completamente curado, tratado, limpo. Venha como está. E a presença dEle, o amor dEle vai te transformar naturalmente, espiritualmente. E vai ser lindo, eu tenho certeza. E depois você vai contar muito testemunho para muita gente ainda. Glória a Deus. Amém, por esse dia, glória, né? A Deus, verdade. Verdade. O que você percebe hoje na sua vida que você fala, isso aqui só poderia ser a mão de Deus, que por mim mesmo isso não seria possível? Onde você percebe os sinais de Deus mais claramente na sua trajetória de vida? Na minha trajetória de vida, eu acredito que foi essa mudança para os Estados Unidos. Que tinha um propósito para isso. Mas eu tive que passar pela dor. Isso é interessante, assim, é o processo, sim, sabe? O fogo, ele purifica o ouro, né? Sim. O ouro, quando ele é colocado sobre a ação do fogo, as impurezas dele caem e ele fica o ouro puro. Sim. Só que tem que passar pelo fogo. Sim. Na nossa vida também, muitas vezes a gente vai ter que passar pelo fogo, passar por algumas dores para que a gente possa ser purificado. Sabe, eu vejo, Karina, que muitas vezes a gente ora para que outras pessoas mudem, né? Deus, muda tal pessoa, muda o meu marido, que ele não coloque mais a toalha molhada em cima da cama. Se fosse só isso, se fosse só isso, né? Tava fácil. Deus, muda isso, muda aquilo. Deus, muda o meu chefe. Deus, eu não suporto. Muda o meu filho. Sim. Muda isso. A gente quer que Deus mude toda a circunstância ao nosso lado. Aí Deus diz assim, por que você não muda? Por que você não muda? Então foi isso que bateu assim no meu peito, como se Deus dissesse assim, Fernando, você quer que eu mude as circunstâncias? Por que você não muda?
Porque você não fica mais sensível à minha voz. Porque você não fica mais, sabe, alguém que necessita, alguém que tem a necessidade de ouvir a minha voz. Sim. E Deus foi me levando a esse lugar, a esse lugar, a esse lugar. E quando eu entendi, eu estava de joelho dizendo, aqui eu estou, Senhor, eu estou pronto. E aí, sabe, eu tive que levar esses pensamentos cativos a Jesus e dizer, Jesus, me dá os teus pensamentos. Jesus, me dá o teu coração. Jesus, me dá os teus olhos para que eu possa olhar as pessoas. Mas eu precisei passar por esse processo, passar por essa dificuldade. Só que eu fui rápido em aprender. O problema é que muitas pessoas demoram para entender o processo. E aí, como diz o ditado, murro em ponta de faca, né? Acho que é isso. E continua. E pede para Deus mudar o outro. E muda tal pessoa, e muda a circunstância. E Deus está dizendo assim, querido, querida, você pode mudar? Você pode descer um pouquinho mais desse orgulho? Você pode descer um pouquinho mais dessa vaidade? Você pode descer um pouquinho mais desse sentimento que você tem o controle de tudo, que você domina tudo, que tudo tem que ser do seu jeito? Você pode mudar isso? Você pode confiar um pouquinho mais em mim, que eu posso mudar essa situação, essa circunstância? Você pode estar mais sensível à minha voz, à voz do Espírito Santo de Deus? E quando nós entendemos a voz do Espírito Santo, ele nos leva a esse lugar, né? E o tempo da dor passa e nós somos mimados até por esse amigo, Espírito Santo, né? Você é uma pessoa ansiosa? Ansiosa? Sou. Karina... Porque eu tenho um pouco de ansiedade também. Não a doença, a ansiedade, mas a pressa. Então, muitas vezes a gente quer apressar o tempo de Deus, quer falar, Senhor, eu só quero te obedecer, me dá logo a resposta para eu saber o que eu tenho que fazer. Eu tenho que aprender o tempo inteiro a saber esperar. O Senhor, Ele vai me forjando com relação a isso. Exatamente. Nessa época, eu tive crise de ansiedade. Eu nunca tive isso. Eu tive crise de ansiedade. Mas eu sei que isso foi... Eu fiz exames, nossa, o que eu posso fazer? Pela resposta, para saber, sabe? Bagunçou alguma coisa. Sim. Mas o que eu quero dizer, quando nós passamos por isso, nós entendemos o processo de Deus, né? E aqui eu tenho mais um versículo que fala até sobre ansiedade. Diz aqui 1 Pedro 5,6, diz assim, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Diz assim, o versículo 7, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Quando nós olhamos isso, é a carta que Pedro escreve, e olhando um pouquinho mais quem foi Pedro, né? Um pouquinho antes, ele teve a audácia de andar sobre as águas com Jesus. Ele sai do barco dos discípulos e diz, eu quero andar contigo. Eu imagino Pedro andando assim, a passos largos, olhando para Jesus, se divertindo. Naquele momento, ele estava olhando para Jesus, né? As coisas estavam acontecendo, ele teve essa fé, essa coragem, mas de repente, o que aconteceu? O coração e a mente dele mudou. Veio a dúvida, todos nós estamos suscetíveis a dúvidas o tempo todo, mesmo olhando para Jesus. Sim. E aí ele disse... nossa, eu estou andando mesmo e afundou. De repente ele olhou, mas tem um ventinho aqui, opa, mas rapaz, isso não é uma coisa para mim, é uma coisa que eu vou afundar. Ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos aonde? No medo, na ansiedade, não vai dar certo, eu não fui feito para isso. Quantos de nós, às vezes, Deus coloca algo no nosso coração e aí a gente pensa, não, eu vou fazer, eu vou avançar, eu vou crescer na minha vida, isso vai ampliar, isso vai evoluir, eu vou viver os planos de Deus, os sonhos de Deus. Daqui a pouco você pensa, não, isso eu não sou tão capaz assim, não tenho as conexões certas, não conheço as pessoas, eu não tenho o estudo para isso, eu não tenho... E aí você começa a olhar como Pedro, né, pro vento. Aí lá na frente... Pedro estava dizendo assim, se você tem ansiedade, se você tem esse medo, humilhe-se. E humilhar não é aquela coisa do desmerecer a si mesmo, mas
quebrantar o seu coração e dizer, Pai, eu estou afundando, eu estou afundando. E Jesus puxou ele pela mão. E quando puxa pela mão, aí ele é salvo. Sim. E Deus o exalta no tempo que for necessário, que foi preciso. Então, eu aprendo isso, que nós devemos nos humilhar, né? Estar humildes na presença de Deus, porque Ele nos ensina isso. A humildade, o reconhecimento. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, eu quero ouvir tua voz. Espírito Santo, eu necessito, assim como o deserto precisa de água, né? Eu preciso de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome de justiça. Amém? Amém. E o que eu percebo, assim, com relação à ansiedade comigo, é que muitas vezes a gente coloca uma expectativa grande, até alguém vem te dar uma palavra, uma visão que o próprio Deus, né, nos coloca de algo grande lá na frente, que a gente, com o nosso olhar, a gente acha que é inalcançável. Então eu prospectava só aquele final, ao invés de perguntar diariamente, hoje, o que o Senhor quer que eu faça hoje para alcançar essa visão que o Senhor me deu? Então, hoje em processo, dia, né? mesmo sabendo aquilo onde o Senhor quer me levar, mesmo tendo uma ideia final, eu peço sempre o direcionamento diário. Deus, hoje, o que o Senhor quer me mostrar hoje? O que eu posso fazer hoje? E isso me tirou essa ansiedade, essa coisa de eu preciso aprender tudo para chegar lá, eu não vou ser capaz, porque senão a gente cria realmente pensamentos e muda as nossas emoções, e a gente se paralisa, e aquilo que era para ser feito hoje, a gente não faz. E estar sensível à voz de Deus, hoje a gente não está, a gente está lá prospectando o futuro e o presente a gente não faz. Exatamente. Algumas pessoas vivem de passado, né? Aquele tempo foi muito bom. Eu tinha aqueles amigos, eu trabalhava naquele lugar, eu morava naquela rua, e vive lá do passado. Aquele tempo era bom. Olha isso. E algumas pessoas vivem lá da frente. Quando eu tiver tempo, eu vou cuidar do meu corpo na academia. Quando eu tiver tempo, eu vou ficar com os meus filhos. Deus, quando eu ficar mais rico, como eu vou para a igreja te adorar, mas agora eu tenho que trabalhar. Joga para frente. Isso. Mas o salmista Davi diz que esse é o dia que o Senhor nos deu. Aí diz assim, regozijemo-nos nele, alegremo-nos nele. Isso significa, é hoje. O presente é um presente, é hoje. Como você disse, não vamos tentar resolver uma coisa lá na frente que não está na nossa mão. O como não pertence a mim, não pertence a você, Karina. Como as coisas vão acontecer, está na mão de Deus. O que a gente tem é confiar nele, sabendo que ele tem o melhor, que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, e o como vai se abrir, como vai vir um novo rio no deserto, como vai vir coisas novas, ele fará. E é um exercício diário. Sim. Isso me faz lembrar algo também do meu filho. Esses dias, a gente costuma orar à noite com os cachorrinhos. A gente bota os 3 cachorrinhos para dormir. E daí, enfim, colocamos lá no quarto deles, botamos uma musiquinha e fala, filho, agora vamos orar por eles. Daí a gente ora, fala, olha, Papai do céu, cuida bem deles, protege, que eles tenham saúde, que eles durmam e acordem bem, cheios de saúde, de vida, blinda de todo mal. Fazemos oração e você fala, nessa noite eu falo, cuida deles. Daí meu filho falou, mamãe, por que você não fala já logo essa noite e a noite de amanhã? Porque da gente não precisa vir aqui toda hora e orar por eles. Faz um mês já, mamãe. Então você vê. Daí eu falei para ele, filho, lembra daquela passagem na Bíblia onde, né, eles foram libertos do Egito, estavam andando ali no meio do deserto e Deus derramava do maná do céu diariamente, e aqueles que guardavam o maná de um dia para o outro, aquele maná estragava. Então a palavra de Deus também é isso, a nossa oração ela tem que ser diária. Não adianta a gente orar no domingo na igreja e falar,
Ai, já orei pela semana toda. Agora, porque o Senhor, Ele quer dar um novo maná no dia seguinte, um novo alimento, uma nova instrução. Muitas vezes o que Ele te falou ontem não é o que Ele vai te falar hoje. Sim. E Ele quer que a gente tenha uma constância. Então, é algo tão simples, né? Como esse exemplo do meu filho, de orar diariamente, mas, no fim, é o que muitas pessoas acabam pecando, vamos dizer assim, se afastando de Deus, porque esquecem de procurar diariamente em oração, em conexão, em união, comunhão. E volta naquilo que a gente falou no começo, que a gente foi feito para ter esse relacionamento com Deus, né? E conversar com Ele, falar com Deus, do nosso próprio jeitinho. Por exemplo, pessoas que às vezes não conversam muito de manhã, né? Tem uns temperamentos assim, né? Que já acorda mais quieto. Só depois do meio-dia que vai falar, funciona. Né? Funciona. Outros já gostam da noite, né? Então Deus não quer que você... eu não falo de manhã e agora eu tenho que orar 4 horas seguidas. Né? Não, Deus te criou desse jeito, Ele sabe que você é desse jeito. Ele te ama desse jeito, dessa forma, mas talvez você vai orar muito, você vai orar pouco, você vai orar à noite, né, pelo cachorrinho, você vai orar pela família, você vai abençoar, mas o que não podemos é deixar de orar, é deixar de buscar esse Deus. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os tipos de oração, que tem a petição, a oração pelas pessoas, a oração por libertação, que tem muita gente que ainda não sabe. Sim. Discernir, assim, diferenciar. Temos a oração, né, de agradecimento, né, onde a gente é grato ao Senhor. Assim como você recebe algo de alguém, você agradece, você recebe algo de Deus e agradece. Essa a gente pode fazer toda hora, toda né? hora, porque a gente tem muito que agradecer. A gente acordou, a gente tem que agradecer. Verdade. A gente respirou, a gente pode agradecer. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Então, respirando, agradecendo, dirigindo, conversando, almoçando. Há uma oração. Porque às vezes a gente está aqui, a gente já está orando por dentro. Deus, obrigada por esse momento. Você está conversando com alguém na rua, você fala, Senhor, obrigada por essa pessoa estar na minha vida. Você pode estar agradecendo em espírito, né? A gente falou sobre oração verbal, mas o orar sem cessar, na realidade, é isso. É você durante o seu dia, onde você estiver, você está se alimentando, ao invés de falar, nossa, que tempero bom, dentro de você fala, Senhor, que delícia, o Senhor proporcionou isso para mim, né? Exatamente. Eu fico o dia inteiro assim, conectada, e é tão lindo, porque você nunca se sente só, você está caminhando com Deus, com o Espírito Santo, o tempo inteiro. Né? E é uma leveza, né? Por mais que venha o problema, porque a Bíblia diz que a chuva vem nos justos e nos injustos. Todos nós estamos suscetíveis. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, aquilo te dá uma força. Dá uma força. Uma força. E você se sente... E mesmo quando a gente está atribulado, porque a gente falou da leveza e tal, nem todo tempo tem gente que vê também eu falando, fala, você é sempre tão leve. Não, tem dia que eu acordo, Senhor, me acalma, dá um jeito nisso aqui que eu vou explodir. Me ajuda, Espírito Santo Deus, e bota um louvor para acalmar. Ou quando eu estou muito para baixo, eu boto um louvor para animar e começo a declarar coisas de ânimo. Sim. Então, para cada dia... eu preciso de Deus, eu preciso dele, eu preciso que o Espírito Santo me reorganize, porque a gente não acorda flutuando só porque é cristão, porque conhece a palavra, né? Tudo dá certo, né? A paz excede todo entendimento, mas a gente tem muito desentendimento. A gente tem desentendimento, a gente tem problema, a gente tem medo, só que a gente busca nele o tempo inteiro. O tempo inteiro. É a fonte. Você se conecta com a fonte. Tem uma oração, Paulo fala também sobre súplicas, né? Que é você suplicar, você pedir. Pelo amor de Deus, socorro. Isso, eu preciso, né? Resumindo, socorro, Deus. Agora, tô no fundo do poço. Exatamente, a súplica. Tem a oração por intercessão, onde você intercede por outra pessoa, né? E eu vejo, né, o seu ministério como essa intercessão, assim, você está intercedendo por milhões de pessoas. Quando você ora ali, né, pela manhã, ou parece tão simples uma oração, mas você está intercedendo
por quem está cansado, porque não consegue abrir a boca para orar. Aquela oração está chegando. Então, é a nossa intercessão, quer dizer, Pai, eu me coloco no lugar dessa pessoa. Ela não consegue agora, tem um buraco no muro dela e a alma dela está ferida, ela não consegue falar, mas eu me coloco aqui no lugar dela e eu intercedo por ela, Pai. Né? E através de Jesus nós oramos. Há uma oração de batalha espiritual, né? Batalha espiritual, quando você sente mesmo que o inimigo está furioso. E aí você tem que declarar, né, no mundo espiritual, contra hostes de maldade, contra espíritos territoriais, contra fortalezas da mente, fortalezas que o inimigo tem lançado dados inflamados. E ele essa é forte, você não pode sair declarando só quietinha. Essa eu saio marchando em casa, quebrando marchando, tudo. Né? Eu fecho o olho, eu vejo a espada aqui, ó. Exatamente. Quebra tudo. Uma guerreira da oração. Eu falo, seu vizinho deve estar achando que não sabe o que está acontecendo. Oração por cura. E é bom, e transforma a gente. Nossa, o ambiente, assim, você vê o céu que era de bronze, se transforma um céu aberto. É impressionante. É impressionante. E sabe que eu já tive que fazer esse tipo de oração na igreja algumas vezes, assim mesmo. Eu sinto meu corpo queimando, assim, quando eu tô assim, fazendo essas orações quente, assim, ó. Nossa! É tremendo, né? Nossa, demais. Tremendo, o mundo espiritual. E ele está acontecendo agora, nesse momento. Há uma batalha pela sua vida, agora. Você precisa se posicionar no mundo espiritual. Posicione, que os anjos estão aí prontinhos para guerrear por vocês. Acorda. Né? É verdade. E a oração por cura, né, onde a gente pede em nome de Jesus cura, oração por provisão. Né? Tem tantas orações, a oração pelas amizades. Né? Teve algo interessante que aconteceu, que eu fiz uma oração pelos amigos, né? E eu digo assim, se você puder, envia essa oração para algum amigo. E aí, os meus amigos que eu tenho no telefone, no contato, eles falam, Fernando, essa oração eu já recebi várias vezes de pessoas diferentes. Olha. Então, né, tá surtindo efeito. Né? Pessoas do Brasil, pessoas dos Estados Unidos. E aí já me mandaram a minha própria oração também, né, agradecendo. É interessante o poder da oração. Né? Precisa um preparo específico para cada tipo de oração? Porque esses dias eu estava num almoço, né, com um pastor, e ele comentou comigo, ele falou, olha, tem pastor que bebe, tem pastor que não sei o quê, eu não bebo, nunca bebi, e isso para mim é muito importante porque eu trabalho com libertação. Então, existe um cuidado maior para quem trabalha com libertação ou com algum outro tipo de oração? A Bíblia diz em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, potestades, dominadores do mal, hostes de maldade. Então, ali também fala sobre como nós devemos nos vestir, né, da couraça, do capacete, das sandálias. Nós precisamos estar preparados, né? Como eu disse, imagina alguém indo para uma guerra desavisado, né? Vai para a guerra olhando no celular, né? Vai para a guerra sem uma arma, sem preparo, Então, eu acredito que essa batalha espiritual, a pessoa tem que pagar um preço maior para fazer a batalha espiritual, para entrar. Mas nessas horas é que nós podemos pedir para o pastor, podemos pedir para um líder, para alguém que, olha, me ajuda em batalha espiritual, me ajuda nessa oração, me ajuda nesse momento, né? Eu estou passando por isso, eu estou sentindo algo que não é bom, né? E aí nós podemos pedir, né? Oração, ajuda, intercessores. Nós precisamos criar esse elo, né? Esse elo, pessoas que orem pela gente. Eu gosto quando as pessoas dizem assim... Porque tem gente que também prefere nem se santificar e deixar só que os outros orem por ela. Exatamente. Eu não quero entrar nessa batalha aí, eu vou ficar do meu jeito, vivendo a minha vida, vou pedir para tal pessoa fazer por mim. Vai orar. Só que daí, a hora que precisar do socorro, não vai ter força. A hora que bater o vendaval, não vai ter raiz, né? Como diz a Bíblia, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, mas chega uma hora que a gente tem que... ter maturidade. Para de tomar o mingauzinho e vai pegar um feijão, vai comer uma comida sólida, vai se fortalecer. Então a gente precisa ter essa rede também de pessoas, né? Todos nós temos pessoas que oram
né, pela gente. A minha mãe ora todos os dias, às 6 horas da manhã, se você souber, ela está no sofazinho orando, ora pelos filhos, ora pela igreja, ora pela família, né? Aquelas vós, né, as avós que oravam pela gente. Sim. E isso é muito importante, né? Eu gosto quando alguém diz, eu estou orando por você. Isso me enche assim, olha, opa, tem mais um intercessor, tem mais gente junto. Porque é uma batalha espiritual, não é natural. Sim. É sobrenatural, é um outro plano. E nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus para fazer esse tipo, né, de oração, de batalha espiritual, mas surte efeito. Porque a Bíblia diz que o inimigo, ele... Até aqui mesmo, todos os versículos já estão... Está aqui... 1 Pedro 5, a gente leu 6 e 7, o 8 diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, ele anda ao redor como um leão, mas ele não é um leão. Então, tem pessoas que ficam com medo do rugido, do parecer do rugido, mas... Quando nós oramos, nós intercedemos o verdadeiro leão da tribo de Judá. Afasta todo o mal. Por uns caminhos vem, por 7 vai. Há poder na nossa oração. Há poder no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, descubra esse poder logo. Tome posse. Tome posse. Você está se achando quebrado, está se achando fraco. Não, esse poder está sendo concedido a você. De graça. De graça, de graça. Só que você precisa decidir tomar posse desse poder. Você precisa querer de todo o coração. Realmente, Senhor, eu quero desse poder para mim. Eu quero dessa força espiritual. Eu quero ter um coração transformado. Eu me derramo, eu me quebranto, porque não para ser mais fraco, porque o teu coração de carne que pulsa o Espírito Santo de Deus, é esse coração que eu quero seguir, é esse coração que eu quero ter. Então, não se preocupem em se quebrantar, em mostrar a tua fraqueza, porque nós, sem Cristo, somos fracos realmente. Então, tome posse desse poder. Essa semente já existe em você. Quando Deus te criou, Ele já te criou dessa forma. Ele já te criou dessa forma. O pecado veio ao mundo, o pecado nos alcançou, porém a semente está aí. E ela pode germinar, ela pode florescer. Basta que você receba das sementes e coloque em solo firme, em solo frutífero, em solo fértil. Então, não deixe esse poder, olha, de lado. Está aí em você. Está aí em você. Pare de ouvir os teus próprios pensamentos, essas emoções que te colocam para baixo, que te enfraquecem. Mentiras do diabo, sim, Senhor. Para de ouvir as coisas que deram errado no teu passado. Apague isso da sua mente. Apague, decida. Eu não quero mais saber disso. Eu repreendo, sim, esse pensamento. Eu repreendo esse passado que foi ruim. Eu repreendo essas situações que me destruíram por um momento e eu quero tomar posse do poder de Deus na minha vida. Eu quero tomar posse, eu quero guerrear sim no mundo espiritual, porque se eu não tomar posse, o diabo vai estar guerreando em minha vida e eu quero ter essa força, eu quero que você tenha essa força. Então acesse através da oração, através do querer, da fé, coloque em prática diariamente palavras de verdade, palavras que dão ordem para esses demônios saírem da sua vida. Sim. Com autoridade, na autoridade do nome de Jesus, você pode. Basta que você decida, que você busque, que você queira de verdade. A palavra de Deus, ela é misteriosa, ela tem os seus mistérios que vão sendo revelados a partir do momento que a gente busca, que a gente decide, que a gente quer. Não basta só falar que quer, basta buscar, querer, ser persistente, não desistir. Não é desistir dos seus planos e tudo mais, é não desistir de Deus, não desistir de Jesus, não desistir do Espírito Santo em sua vida. Não importa tudo que você já teve que largar, tudo que você já teve que desistir.
Você tem que desistir de ser escravo do inferno. É isso que você tem que desistir, de ser escrava de emoções negativas. Desista disso. Tome uma decisão. Tome uma decisão. Isso é muito importante. Ter fé é decidir também. Não é algo só sobrenatural. Precisa de uma decisão natural para você se fortalecer na fé diariamente. Nós somos seres pensantes, nós podemos decidir, nós podemos discernir. E como seres que pensam, nós precisamos pensar hoje o que eu quero ser salva, eu quero ter proteção de Deus, eu quero realizar um objetivo que vai dar certo, eu quero completar um plano que vai me trazer felicidade, eu quero ter algo próspero, ter um dinheiro, para quê? Para ser feliz? Ou para encher meu ego? Não, para ser feliz, para dar o sustento à minha família. Eu quero que as coisas deem certo na minha vida. Para as coisas darem certo na sua vida, em todos os aspectos, você precisa estar alinhado à vontade de Deus. Se você não estiver, alguma coisa vai sair errado e você vai andar uma vida e vai falar, não adiantou de nada. Dei 10 passos para frente e 11 para trás. Então vamos parar de perder tempo. Vamos parar de perder um dia na vida, uma hora na vida. Quanto tempo eu perdi na minha vida, falando sério, gente, correndo atrás de coisas que não trouxeram alegria, que não me trouxeram contentamento, que não me trouxeram aquilo que eu achei que eu ia receber emocionalmente, aquela alegria de viver. Tantas coisas eu pus no papel. Vou ser feliz quando eu tiver isso. Tive tudo isso. Cheguei no final, falei, e aí? Nada aconteceu. O que estava errado? Não tinha Deus. Não era o plano de Deus ser daquela forma. Não era com aquelas pessoas que eu tinha que estar. Não era naqueles lugares que eu tinha que estar. Então não adianta. Realmente os planos de Deus são melhores. Busque por eles. Queira os planos de Deus. Mesmo que você esteja num tempo de espera. Mesmo que você esteja no deserto. Eu tenho coisas na minha vida que eu não tenho respostas ainda. Eu tenho coisas que eu quero realizar que o Senhor fala, não é agora, você vai ter que esperar. Mas eu acho que a nossa obediência traz frutos futuros, eternos. A nossa pressa e desobediência só traz infelicidade. Então, eu falo isso, eu tenho pressa de viver as coisas de Deus, mas Ele me faz esperar. E coisas que eu estou ali esperando demais, Ele fala, opa, acelera aí que eu tenho pressa na sua vida. Então a gente tem que buscar a vontade dEle diariamente. Ó, tô até quente aqui agora, tô até quente, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Ah, meu Palavra Deus. De autoridade mesmo. Jesus, amado. Espírito Santo. Nossa, todo dia eu quero mais. Eu falo, Senhor, e eu não quero mais para o meu orgulho, eu quero mais porque eu sei que o Senhor tem mais. Ele sempre tem mais para nós. É uma fonte inesgotável. Nossa, se depender da minha vontade de buscá-lo, de adorar, de conhecer. Nossa, Ele sabe que eu tenho pressa, eu tenho... Ele fala, calma filha, calma que eu tenho que te preparar mais. Eu tenho que te preparar, eu tenho vontade de engolir a Bíblia. Às vezes assim, ó, me ensina tudo agora. Tremendo ai, né? nossa. É o propósito, né? Quando a gente encontra o propósito de Deus... Tem gente que acha que isso é maluquice, né? Mas nossa, quando o conhecer a Jesus, ao Espírito Santo, você vai ver que malucos éramos, né? Antes de conhecer, antes de saber. Quando a gente achava que a gente que sabia tudo, que podia fazer e acontecer, que a gente já sabia, né? Mas seu chamado é lindo, Karina. Você vai em frente, sabe? Obrigada. Eu vejo assim, né, Deus levanta pessoas específicas e às vezes a gente nem entende o porquê, o como, né? Como está acontecendo desse jeito, mas Ele nos coloca em lugares estratégicos, para pessoas estratégicas, para pessoas que precisam. E, sabe, você pode ter a certeza que você está no caminho de Deus, no caminho perfeito, hein? Grandes coisas estão por vir, grandes coisas. Amém. Jesus é tão lindo que até quando eu não ouço, é isso. Quando eu não ouço, tem dia que eu não sinto. Tem dia que eu não sinto. Agora eu falei, eu estou falando, eu senti. Mas tem dias que eu não sinto. Também tem dias que eu falo, poxa,
senhor não está me falando nada, mas tudo bem, eu confio, eu sei que o senhor está aí, está tudo bem, só me dá uma direção aqui e ali, se não quiser dar, eu vou ver pelo meu discernimento, por tudo que o senhor já me ensina, o que eu tenho que fazer. Mas tem dia que eu quero mais, eu falo, eu quero te sentir, eu orei com tanto fervor e não te senti, mas a gente tem que perseverar. Assim, porque a hora que ele perceber que a gente precisa, ele vai falar, eu sei que você está precisando agora de um sinal, vou te dar um sinal que eu estou aqui. Né? Exatamente. Paulo fala, né, que nós devemos ser firmes, constantes e abundantes. Né? Esse eu acho que é o grande desafio do cristão. Você ser firme, constante e abundante. Né? Porque começar algo é fácil. Né? Todo mundo já começou alguma coisa, né? Começou a fazer um bolo e não terminou, começou a lavar a louça e não terminou, começou a lavar o carro e não foi. Começar é fácil. Agora, a longa jornada com Deus, o dia a dia, é firme, constante e abundante. E é nesses dias que a gente tem resposta, a gente está firme, mas quando não tem também está firme, também busca. Quando sente, busca. Quando não sente, busca. É o segredo da vida. Da vida cristã, do sucesso da vida cristã, né? É tão lindo. Se você tivesse que escolher uma oração, um tema para esse momento, para o que você gostaria de orar? Eu gostaria de orar pelas pessoas que não têm esperança nesse momento, pelas pessoas que não conseguem dobrar os seus joelhos, pelas pessoas que estão, necessitadas de uma palavra. Aquela pessoa que chegou no seu limite, que está lá no fundo do poço. Eu tenho compaixão, eu tenho amor por essas pessoas. E o Senhor tem me levantado para isso. Para dizer para quem nos assiste, Karina, eu sei que você tem esse sentimento também, que você não está sozinho. Você não está sozinho. Nós estamos aqui por você. Levando a palavra de Deus, nós somos só canais, instrumentos, mas quem age é Deus. E eu quero dizer a essa pessoa que não desista, você não está sozinho, você não está sozinho. Nós estamos aqui como homens, como mulheres de Deus, como seus pastores, como seus líderes. Procure uma igreja baseada na Bíblia, procure pessoas de Deus, busque discernimento. E são para essas pessoas que eu gostaria de, se fosse para escolher uma oração. Vamos fazer? Eu queria te pedir para você fazer uma oração. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por esse momento que aqui estamos. Pai, obrigado por essa oportunidade de estar aqui, ó Deus, nesse podcast tão precioso, Pai, tudo tão excelente, Senhor, alcançando tantas e tantas vidas. Obrigado pela vida da Karina, que o Senhor tem capacitado ela, ó Deus, tem usado como um instrumento poderoso em suas mãos. Pai, nesse instante eu quero orar pelo meu irmão, pela minha irmã, que nos assiste aí do outro lado dessa tela, seja pelo celular, seja pelo computador, pela televisão, aonde eles estiverem agora, Pai. Eu me coloco nesse lugar de intercessor, aquele que deseja fechar essa brecha, interceder pela vida dessa pessoa. Deus, que se encontra triste, que se encontra frustrada, quem sabe uma decepção do passado, quem sabe uma palavra que feriu mais do que uma espada, quem sabe uma situação, um revés, ou quem sabe uma situação de traição, algo que levou essa pessoa a perder os seus sonhos, a perder o brilho pela vida. Pai, eu quero orar e interceder nesse instante, Senhor, pedindo que Jesus possa mudar essa situação, Senhor. Tua palavra diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus, traga alívio nesse instante. Traga alívio, Senhor. Que essa pessoa possa, nesse instante, olhar para o alto, pensar nas coisas do alto e ver que o Senhor está fazendo grandes coisas em sua vida e que esse é apenas o início de uma nova oportunidade, o início de um novo projeto, início de uma nova vida, e as boas novas do Evangelho estão sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, Pai. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade, ó Deus, e leva, ó Deus, esse projeto, Pai, do Mais Forte Podcast, Senhor, em lugares que a Karina jamais sonhou ou imaginou, Senhor. Mas isso nasceu no coração de Deus, irá alcançar vidas, transformar. No nome poderoso de Jesus, nós oramos. Amém. Amém.
Amém. Amém. Muito obrigada, muito Eu que obrigada. agradeço. Obrigada pelo teu testemunho, pelo seu tempo, pela sua disposição, por tudo que você tem feito no teu secreto, Amém. na tua família, no teu ministério, nas redes sociais. Amém. Que isso seja só o começo, que você alcance mais e mais e mais vidas. Amém, Jesus. Que você seja abençoado diariamente. Receba da minha gratidão, receba da minha alegria por você estar aqui, por você ter aceito o nosso convite. Amém. E que essas palavras alcancem o coração de cada um que nos ouviu, que você seja fortalecido, que você seja guiado, que você seja ancorado no nosso Deus, no nosso Espírito Santo de Deus, que o seu coração tenha sido tratado também durante essa nossa conversa, que você sinta o poder da oração, o poder da fé, o poder de Deus dentro de você, que você decida por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus diariamente, para que você seja cada dia mais feliz, mais abundante em tudo de bom que o Senhor tem para você. Que assim seja. Muito, muito obrigada. Até o próximo Mais Forte Podcast. Se toda essa palavra te abençoou de alguma forma, foi luz para os teus caminhos, compartilhe, avise as pessoas, compartilhe com todos os teus amigos, com família, deixe o seu comentário. Você é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. Um grande beijo, gratidão. Gratidão, carinho, muito obrigado. Obrigada. Olá, mamãe e papai! Procurando no YouTube mais canais com conteúdo cristão infantil? Já reparou que, apesar de maravilhosos, são poucos os canais cristãos quando a gente compara com a infinidade de outros canais infantis no YouTube? Foi por causa dessa necessidade que nasceu o Chapelitos, um canal de canções infantis para cooperar com as famílias na formação do caráter de Jesus na vida das crianças. Para nós, será uma alegria servir a sua família com as nossas canções. Já temos diversos vídeos e estamos lançando uma canção nova a cada mês. Então, nos vemos por lá. Ah, não se esquece de se inscrever em nosso canal e curtir todos os vídeos. Combinado? Deus abençoe o seu lar e até breve!